Amor. Ah, o amor. Vive de mãos dadas com o seu irmão gêmeo univiterino, o ódio. Amor. Ah, o amor. A maior inspiração dos poetas. E também um dos grandes responsáveis por aumentar os arquivos de crimes que superlotam as delegacias. Sentimento arrebatador que nos leva do céu ao inferno. Não há como definir o amor. Como praticar o amor? Bom, ultimamente caem todos os conceitos. Os sociais, os morais, os religiosos, as amarras, as mordaças, tudo virou passado. Agora, liberou geral. O amor existe pelo simples fato de existir e tem que ser colocado em prática da forma que cada um acha que é a ideal. Cara, teoria espetacular, igual a toda teoria. Mas na prática, ao ver o amor passar, a gente não tem certeza se é ele ou se é o seu irmão. É complicado. É complicado porque dizem que o amor é o suprassumo da felicidade e tem que ser respeitado. O problema é que cada um no seu quadrado tem o seu conceito de ser feliz. E quando há invasão de espaço, o amor, que nasceu para encher o universo de flores e aromas agradáveis, se transforma num monstro que por onde passa arrasa quarteirões. O vídeo a seguir mostra muito essa linha tênue entre amor e ódio. Entre até onde pode chegar uma questão não resolvida ou mal resolvida. Assista até o final. Eu fiquei impressionado com o desenrolar. Mas não darei spoiler. Tire você as suas conclusões. Se você se identifica com Nadina Ravno, pode não saber, mas é um verdadeiro Nadina. Muito bom tê-lo aqui. Segue a luta para alcançarmos as metas impostas pelo YouTube a canais novos. Com seu apoio, certamente chegaremos lá. 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualizações ano e 10.000 visualizações shorts a cada 90 dias. Rotina não muda. 2 vídeos inéditos semanais, segundas e quintas às 19 horas. E vídeos curtos aleatórios de divulgação. Contamos com a sua presença, pois sem você, nossa vida seria um terror. Senhor Romário, muito bom estar aqui no canal. Canal esse que tenho acompanhado, que já maratonei praticamente todos os vídeos. Estou impressionado com a forma que o senhor traz algumas questões e resolvi me enviar esse relato para que o senhor analise e veja se deve ou não publicá-lo. Como vi muitos já falando, se irão acreditar ou não é detalhe irrelevante, porque eu sei o que passei, eu sei o que passo, eu sei o que sou e convivo com o meu karma desde que me conheço por gente. O meu nome eu vou deixar para lá, mas darei o apelido que costumo ser chamado, ou que sou conhecido, o estranho. Claro que respeitando a regra do seu canal, procurei um sinônimo ao que realmente carrego durante a minha vida. E eu sou o estranho por quê? Porque eu sinto coisas, eu enxergo coisas, eu faço previsão de muitas coisas. E o pior, eu não consegui até hoje a premonição de um único fato bonito, um único final feliz. Parece que eu estou sempre a um passo à frente da tragédia. Descobrir esse meu poder, se é que eu posso chamar assim, desde os primeiros passos. Dizem meus pais que eu conversava, que eu tinha alegres encontros com seres que ninguém conseguia enxergar. Falam eles que durante uma vida esconderam esse meu lado estranho, porque eu era apenas uma criança e não queria ser transformado num objeto de curiosidade
ou até mesmo discriminação. E assim eu cresci dentro da normalidade possível. Estudei, cheguei àquela fase terrível dos 14 aos 19, 20, adolescência, que tem aquele turbilhão hormonal, que a gente já não sabe o que é, quem é, o que gostaria de ser, o que poderá ser. Enfim, aquele conflito que quem passou sabe. Agora imagine, se já é complicado para as pessoas normais, pense no que foi para um estranho. Entre os grandes problemas que eu tinha, era a dificuldade de me relacionar. Eu era um cara muito sozinho. Eu era carente, na verdade, mas como dizem, todo pé torto tem o seu chinelo velho. Eis que eu conheci a minha amada Carla. Começamos o namoro. Quando o tempo foi passando, eu fui conversando com ela. Eu fui contando o que me acontecia. Ela entendeu. Entendeu até a minha decisão. A minha decisão foi a seguinte: que quando a coisa começou a ficar muito forte, meus pais me levaram a especialistas que me aconselharam a desenvolver para não brigar com a coisa. Mas eu não quis. Não sei se estava certo ou não, mas foi uma decisão que eu tomei. Acompanhava algumas sessões, mas nunca quis me aprofundar. E, de alguma forma, eu fui me encontrando e conseguindo um pouco de harmonia, um pouco de paz. Carla foi companheirona. Me apaixonei por Carla. Eu sabia que ela me amava. Enfim, desde aquele dia na sorveteria, que ela deixou o sorvete cair no chão, que eu ri daquela cara dela e ela me mandou tomar no cu, que eu percebi que ali estava a mulher da minha vida. Em 2015, eu com 21, Carla com 18, subimos ao altar e nos tornamos marido e mulher. Nossos pais nos ajudaram e compramos uma casinha linda, sabe aquela casinha de vila? Aquela casinha gostosa, uma ilha de interior dentro da cidade grande. Ali nós fomos começar a nossa vida. E quando chegamos na vila, aos poucos fomos conhecendo os vizinhos. Carla e eu gostamos da vizinhança, por quê? Porque eram pessoas simpáticas, pessoas amigas, pessoas que nós podíamos contar. Qualquer problema era só gritar que eles estavam ali. Mas não era assim de um estar frequentando a casa do outro. Bom, para mim era ótimo, já que eu era estranho. E Carla também gostava, porque garantia a sua privacidade. Não era de ficar em muro, em janela, trocando figurinha com vizinhas, falando de filhos, de planos, de outras pessoas. Não, éramos na nossa. Eu saía para trabalhar, cara, saía para trabalhar, voltávamos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, coisa linda, pá, e aí, como é que foi? E o Palmeiras, hein? Ah, o ano que vem vai ser melhor. Enfim, e a política? Ah, deixa pra lá. Então essa coisa ia levando. E a minha vizinha de muro era um casal, né? Mas a vizinha em si, a Sônia era um pouco mais velha que nós, tinha seus 27 anos. Mas uma mulher muito bonita, muito voluntariosa. Casada com Pedro, um cara também na dele. E de repente, quando o sossego valia, mudou para a vila um casal novo, com Márcia e Lucas. Márcia e Lucas tinham 2 filhos. Também eram casais assim, que deviam estar nos seus 30 anos. E aí começou a acontecer algo inédito. Márcia e Lucas, uma exceção na convivência local, simplesmente acamparam na casa do Pedro. Acamparam na casa de Sônia. No início, a gente jogava, a gente observava aquilo. Era uma agarração, um churrasco. Ah, vamos tal lugar, ah, vamos no cinema, ah, vamos nisso, ah, vamos naquilo. Eu lembro que um dia eu comentei com a minha esposa. Não sei. Algo me diz que isso não vai acabar bem. Ela diz, ai, pelo amor de Deus, não começa de novo. Vamos viver a nossa vida. E assim nós tentamos viver a nossa vida. Mas aos poucos, algo que não acontecia, vamos dizer, na padaria, começou aquele zum. Do tipo assim, essa Sônia, não sei. E o Lucas, esse cara, será que não enxerga? Ou seja, nas entrelinhas estava implícito que Márcia estava dando em cima de Pedro. Mas não estava dando assim de forma sutil. Estava dando em cima descaradamente. E o Lucas, cara de paisagem. Aí houve uma
certa confusão, uma confusão braba. Porque a coisa foi assim, tipo, 8 meses, 9 meses. E aí diz que num domingo, ali num churrasco, os dois casais ali, diz que Pedro sentado, uma cadeira, à frente tinha outra cadeira, diz que a vizinha chega, uma mini saia daquelas de mostra tudo, senta na frente do rapaz e abre as pernas. Ele se sentiu assim, desconfortável, sabe aquela coisa Sharon Stone? Mas pelo menos a Pequita estava agasalhada, não chegou a tanto. Só que Sônia engoliu a seco. Mas quando chegou em casa, botou os cachorros no marido. Ele tentou desconversar, teve uma briga feia, Sônia pegou os paninhos dela e se mandou, dizendo que eu não estou aqui para fazer papel de palhaça. Cara, eu não ficava cuidando da vida de vizinho não, mas os gritos eram tão grandes e as casas tão próximas, que a gente ouvia, mesmo sem querer. Parecia que ali estava terminado um casamento que tinha tudo para ser uma relação legal. Pedro continuou na casa, morando sozinho, e aí sim, aí Márcia e Lucas simplesmente tornaram a casa dele uma extensão. Não saíam dali. A Márcia levava, chegou um inverno, Pedro estava sozinho, a Márcia levava sopinha quente para ele. Tinha dias que o Lucas ia bater na porta do Pedro, chamando que ele fosse lá para a casa deles, para não ficar sozinho. Ninguém entendia nada. Até que certa manhã, estava chuviscando, eu estava indo para o meu ponto de ônibus, passou o Pedro de carro e me ofereceu uma carona. Eu disse, não, vou para o trabalho, sabe? É uma região totalmente diferente de onde você vai. Ele, não, eu não vou te deixar molhar, entra aí. Eu digo, ai. Entrei e Pedro não deixou por menos. Começou o desabafo, a lavação de roupa suja. Sônia estava louca, impossível conviver com ela. Ela tinha um ciúme doentio, via fantasmas em todo canto. Para ela toda mulher dava em cima de mim. Surtava, chegou a me puxar faca. Não consegui. Eu queria continuar, mas a coisa chegou num ponto que tivemos que abrir mão e ela foi embora. Ficava ali, falando, se queixando da esposa. Eu só ficava, né? Então tá então, né? né? De repente ele disse, mas também ela deixa muita falta, eu amo essa mulher. Eu já procurei ela várias vezes, mas ela não quer voltar, ela está irredutível. Eu falei com o pai dela não quis falar comigo, ela deve ter enchido a cabeça do pai dela com loucuras, ela inventa histórias, ela vê histórias. Eu confesso que não consegui entender aonde ele queria chegar. Ou ele queria se explicar comigo, ou ele estava precisando de uma testemunha em seu favor por algo que poderia acontecer. Agradeci a carona, fui trabalhar, não comentei absolutamente nada com Carla. Eu não queria preocupá-la. A teia começou a se formar, porque da mesma forma que Pedro me procurou, Sônia começou a entrar em contato com Carla. E contou tudo o que aconteceu, contou o desespero, disse que desde que eles mudaram, ela via aquilo, no início pensava que era cisma, que era ciúme, mas depois ficou tão escancarado que ela não aguentou mais. E que ela saiu de casa dizendo que poderia voltar com o marido, mas só se ele aceitasse vender a casa para eles irem morar em outro lugar. Que naquela casa, naquela situação, ela não continuaria vivendo. Foi estranho. Quando o cara me contou, eu digo, poxa, daqui a um pouquinho nós estamos envolvidos num balaio de gato aí que não temos nada a ver com a coisa. Nossa, diz cara que um dia a mãe de Sônia ligou perguntando. Bom, minha esposa ficou sem saber o que dizer, dizendo, não, a gente não sabe de nada, né? Só diz que me diz, que a gente não acompanha, a gente fica pouco em casa. Aquela situação, justamente aquela situação que a gente queria fugir. O tempo passou, Pedro e Sônia começaram a se aproximar, se reaproximar, não sei o que combinaram, mas Sônia voltou. Mas, ao voltar, a lemoa era uma lemoa baixinha, bateu na casa de Márcia e simplesmente falou na frente do casal e dos filhos, sua vagabunda, eu tô de volta. Passa longe da minha casa. E não olha pro meu marido, senão eu vou te arrebentar. Ele disse que olhou para Lucas e disse, e tu, cara, que tipo de homem que tu é? O camarada ficava só de cabeça baixa, olhando assim, sem nenhuma reação. Sabe, tipo um vegetal, uma ameba.
Aí voltou para sua casa, mal estava chegando. Aí vem o segundo tempo, Márcia vai até a frente do portão e começa a gritar, porque eu vou te processar, sua cadela, porque não sei o que. Cara, que estava com vontade de vender a casa e ir embora era eu. Mas o tempo parece que ajeitou as coisas, porque Márcia não processou ninguém, não pegou ninguém de porrada, como disse que ia fazer. Sônia e Pedro entraram para a casa deles, ficaram mais quietos do que eram normalmente e continuaram a vida. Agora, o mais engraçado nisso tudo é que Márcia e Luca, que até então eram simpáticos com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não tinha nada a ver com isso, simplesmente não olhavam mais na nossa cara. Nas primeiras vezes, eu sei lá, meio desligado, cumprimentava normalmente, cheio de brincar e coisa, eles baixavam os olhos e diziam, quer saber? Continuei tocando a minha vida. Aí num determinado domingo, eu estava me preparando para ir assistir o Verdão jogar. Tinha tomado meu café, já tinha ligado para o meu pai, marcado a hora da gente se encontrar para ir para o estádio. De repente, me veio um gelo, sabe aquele gelo, aquela coisa horrorosa. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, o cara olhou pra mim, o que foi, homem? Eu digo, não é possível, eu larguei tudo, quebrei a xícara, derramei o café, fui até a porta da frente da minha casa, vi o carro fúnebre encostado e um caixão saindo da casa de Sônia e Pedro. Eu comecei a tremer, e disse, cara, aconteceu o pior, olha aí. Eu olhava e dizia, olha o que, velho? Não tem nada, como não tem nada, você não tá vendo? Ela, não, tu tá estranho, Quando falou a palavra, eu digo, ai meu Deus, eu sentei na cadeira que a gente deixava ali na área e comecei a tremer. Eu tremia, chorava. Ela mais ou menos sabia o que poderia ter acontecido, deixou eu passar a minha fase. Quando eu me acalmei, falei. Ela me abraçou, me beijou, não, entra pra casa, vamos lá, vamos tomar nosso café, vai no teu jogo, vamos tocar a nossa vida. Não deixa isso mexer contigo, vem pra cá, vem me trazendo naquela doçura. Quando chegou na cozinha, voltou pra real, mas antes de ir pra cozinha, que eu não sou tua empregada, seu bosta. Eu disse, eu amo essa mulher. Fui no jogo, não comentei nada com meu pai. Eu queria vibrar, eu queria correr, eu queria, sabe? Mas o Parmeira aprontou comigo. Nem isso eu consegui naquele domingo. É uma coisa impressionante. Olha, eu não sei nem como dizer. Passados alguns dias, poucas semanas, eu cheguei em casa do trabalho e encontrei Carla chorando. Ela chorava muito. Aí quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela olhou para mim e disse, tu enxergou a coisa certa. Honestamente eu não entendi, não lembrei na hora, mas o que eu enxerguei, mulher? De tanta coisa que eu enxergo. Sônia acabou de falecer. Eu digo, mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Eu não sabia nem que ela estava doente. Cara respondeu, ninguém sabia. Ontem à noite, ela estava se preparando para dormir, sentiu uma forte dor de cabeça, deu um grito. Pedro logo chamou a SAMU. SAMU veio, ela foi para o hospital e hoje ao amanhecer ela morreu. Eu digo, meu Deus, mas a gente não viu o SAMU, não ouviu nada? Ela disse, também do jeito que a gente estava cansado. Ninguém tinha comentado nada, nós saímos cedo. Mas a minha querida amiga não está mais entre a gente. Senhor Romário, foi complicado. Foi complicado, porque apesar da gente não se conhecer, não ter aquela intimidade, a gente gostava muito de Sônia. A gente admirava a Sônia. Era uma batalhadora, cheia de vida, cheia de planos, assim, do nada. Ela foi embora. É duro de entender. Mas, como se diz, vida nasceu, ou vida existe para ser vivida e não entendida. Que não adianta ficar com perguntas, pois quando as respostas não vêm, é a hora que está claro que não se deve perguntar. Aliás, é assim que o senhor define os Nadina, né? Eu acho que eu sou um Nadina, mas um Nadina estranho. Também era triste de ver Pedro. Ele estava derrubado. A gente tentou apoiá-lo da forma que conseguia. Ele entrou para dentro da casa dele, isolado, triste. E a gente só ficava pensando, será que
Márcia e Lucas vão ficar no canto deles? Ou vão aproveitar o que aconteceu para tirar vantagem? Se é que é vantagem, se é que realmente acontecia. Aí eu já não sabia mais nada. Só fiquei sabendo que num salão de beleza perto ali, a dona Márcia sentou e entre as mulheres que estavam ali, a maior parte conhecidas, acabou com Sônia. Disse que agora Pedro ia começar a viver, que aquela mulher era uma louca, que Sônia não media as palavras, era ciumenta, enxergava coisas, enfim, falou um monte. Mas ela deu o azar de falar na frente de outra vizinha, a Dona Yara, que sabia do ocorrido. Foi Márcia virar as costas e Dona Yara acabou com ela, contando a outra versão. A coisa estava naquele clima. O Clube da Mônica em pé de guerra. Aí numa noite quente, uma noite muito quente, eu estava tentando ver a televisão, o cara estava tentando, sabe, sobreviver ao calor. Aí eu cheguei para ela: amor, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a mão, vamos sair. A gente sai, chama um táxi, vai numa sorveteria, toma um sorvete, vamos aproveitar. Ela disse: vamos. Poxa, ela até ficou feliz, porque a gente tinha o dinheirinho contadinho. Mas, poxa, podia fazer uma extravagância. Nos arrumamos, tudo maravilha. Saí, fechei a porta. Quando eu chego no portão, eu travei. Ai. O cara já olhou pra mim assim e disse: o que tá acontecendo? Eu digo: um vulto de mulher acabou de sair da casa do Pedro. Passou por mim, me olhou, sorriu e continuou andando. Mas ela não andava, ela flutuava. Aí cara perguntou: deu para identificar? Era a Sônia? Eu digo: não sei. Mas era familiar. Aí cara olhava para todo lado, já nervosa, meio que me abraçou. Aí, quer voltar para casa? Quer? Eu digo: não. Vamos tomar nosso sorvete. Ela demonstrou que a sua presença não nos coloca em risco nenhum. Na sequência, a rotina parecia começar a amenizar os ânimos. Pedro na dele, me avisou que colocou a casa à venda, que iria embora, que não ia conseguir continuar morando ali sozinho. Tocava sua vida na boa. Eu o convidei várias vezes para ir no jogo. E ele não era assim, fanático do futebol, nada. Não era questão clubística que fazia evitar. Ele dizia: não, muito obrigado, muito obrigado. Ele não queria fazer nada, ele estava em choque, né? Aí eu ouvi um berro um dia, estava em casa assim, mexendo nas minhas ferramentas, eu ouvi um berro. Nossa, Carla entrou, mas era uma pimenta só. Xingando, mas xingando. Eu digo: mas o que está acontecendo, mulher? Tu acredita que o Luca está com os 2 filhos ali na porta, no portão, entrando no pátio do Pedro? E a Márcia está lá na frente da casa dela, parece uma galinha ciscando em volta, olhando para ver o que daria aquela incursão do marido na casa do vizinho. Tu acredita nisso? Eu digo: meu Deus do céu. Eu acredito, mas não gostaria de acreditar. Seu Romário, quando eu me deparei com aquela situação, quando eu ouvi aquela notícia, eu confesso para o senhor, eu entrei em pânico. Ali eu tinha certeza. Algo de ruim poderia acontecer. A coisa continuou, mas foi absurda. A vizinhança toda, segundo a gente ouvia na famosa rádio Padaria, não falava outra coisa. O Luca ia bater na porta do homem, praticamente entregando a mulher de bandeja, dizendo: nossa, como nós gostamos do Pedro, ai que fofo. A Márcia começou a se maquiar, toda produzida. Sabe, as mulheres revoltadas com ela, os homens querendo entender o tal do Luca, o que estava acontecendo, era uma coisa... O problema todo. Aí alguém vai dizer: ninguém tem nada a ver com a vida deles. Eles fazem o que é melhor para eles. Não existem regras para o amor. Se o Lucas é feliz assim, se a sua esposa é feliz assim, e se Pedro aceitar, quem somos nós para nos intrometer? Olha, caímos naquela história do ponto de vista. Tudo é relativo dependendo de quem analisa. Mas dentro de mim não era essa questão que prevalecia. Dentro de mim era o medo do pior. Medo não, a certeza do pior. Porque, senhor Romário, eu comecei a enxergar aquela mulher
andando na frente da minha casa. Ela saía da casa do Pedro, ela caminhava na frente da minha casa, ela ia em direção à casa do Lucas, voltava e sumia. Aquela mulher, aquele ser, aquele sei lá o que, tinha uma energia pesada, uma energia de revolta. O mais impressionante é eu chegando do trabalho, aquela mulher vinha na minha direção, eu gelava. Olha, mesmo acostumado, mesmo a ter vivido essa experiência inúmeras vezes, quando ela chegava perto de mim, eu entrava em pânico, porque parecia que ela suplicava para que eu fizesse alguma coisa em seu favor. Eu voltei a frequentar o centro, eu pedi ajuda aos meus mentores, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como confortar a pobre da Sônia. Eu tentava dizer para ela seguir o seu caminho, que ela não pertencia mais a esse mundo, que Pedro tinha sua própria vida, que ele tinha o livre-arbítrio de seguir vivendo da forma que ele achasse certo, que ela deveria seguir em frente, buscar a luz, que ela era uma pessoa maravilhosa, merecia dar sequência à sua evolução, mas no fundo eu não sentia aquilo, porque eu me colocava no lugar dela. Era a casa dela. Era a casa dela, mais uma vez invadida, depois dela ter ido e colocado que não queria mais. Ela se sentia desrespeitada, estando ou não mais entre nós. Ela sentia aquilo, e vai saber se ela já tinha tomado conhecimento de não pertencer mais a esse mundo. Era tudo muito confuso. As coisas foram se complicando. O casal começou a frequentar a casa de Pedro. Pedro começou a ir à casa do casal. E tiveram algumas tardes que a dona Márcia entrou sozinha para a casa de Pedro, saindo horas depois. E numa dessas visitas furtivas, nós ouvimos um griteiro, uma coisa terrível, uma coisa, sabe, um desespero. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não fomos só nós que ouvimos, outros vizinhos ouviram também, foram no portão, chegaram lá. Márcia estava sentada no sofá, digamos assim, não vestida para receber visitas. Pedro também não. Mas os dois estavam com sangue no corpo e tudo, sabe, quebrado dentro de casa. Parecia que tinha voado tudo, que era uma coisa absurda. Meu Deus, ninguém entendia nada. Olha, esses dois se mataram aqui dentro, o que está acontecendo? Isso já virou caso de polícia? Aí começa, isso é uma pouca vergonha, o que é? Essa gente tinha que ir embora daqui, porque isso não pode conviver com a gente. Né? E eu, sabendo que era algo maior, eu simplesmente olhei para o lado assim, ali estava a figura de Sônia. Eu olhei para ela e disse: minha amiga, eu gostaria de tentar ajudá-la, mas não sei como. Que Deus te dê muita luz para o que pode, ou melhor, para o que vai acontecer. E saí. Saí, senhor Romário. Saí. Eu chorava. Eu chorava, a Carla veio, me abraçou, disse: vamos para casa, meu velho. Vamos para casa. Vamos para cá, vamos viver a nossa vida. Vamos para casa. Eu adoro Sônia também. Ela era minha amiga. Mas eu já não sei mais o que é certo e errado, o que é real, o que é real. Vamos para casa, meu estranho. Vamos viver a nossa vida. E assim nós fomos viver a nossa vida. Mas não deu. Mas não deu. Uma semana. E Lucas vindo do trabalho. Segundo testemunhas, ninguém sabe o que aconteceu. Ele vinha numa avenida, sozinho, na boa, sem problema nenhum, um trânsito bom. De repente, o seu carro deu uma guinada para a esquerda, como se estivesse desviando de alguém. Bateu de forma frontal num poste. E ali ele ficou. Quando falaram, desviou, vai saber do quê? Logo me veio à cabeça. Sônia atravessou o seu caminho. Seu Romário, quando eu me deparei com aquela situação, quando eu ouvi aquela notícia, eu confesso para o senhor, eu entrei em pânico. Ali eu tinha certeza. Algo de ruim poderia acontecer. A coisa continuou, mas foi absurda. A vizinhança toda, segundo a gente ouvia na famosa rádio Padaria, não falava outra coisa. O Lucas ia bater na porta do homem. Sabe, praticamente entregando a mulher de bandeja, dizendo: nossa, como nós gostamos do Pedro, ai que fofo. A Márcia começou a se maquiar, toda produzida.
Sabe, as mulheres revoltadas com ela, os homens querendo entender o tal do Lucas, o que estava acontecendo, é uma coisa... O problema todo. Aí alguém vai dizer, ninguém tem nada a ver com a vida deles. Eles fazem o que é melhor para eles. Não existem regras para o amor. Se o Lucas é feliz assim, se a sua esposa é feliz assim, e se Pedro aceitar, quem somos nós para nos intrometer? Olha, caímos naquela história do ponto de vista. Tudo é relativo dependendo de quem analisa. Mas dentro de mim não era essa questão que prevalecia. Dentro de mim era o medo do pior. Medo não, a certeza do pior. Porque, senhor Romário, eu comecei a enxergar aquela mulher andando na frente da minha casa. Ela saía da casa do Pedro, ela caminhava na frente da minha casa, ela ia em direção à casa do Lucas, voltava e sumia. Aquela mulher, aquele ser, aquele sei lá o que, tinha uma energia pesada, uma energia de revolta. O mais impressionante é eu chegando do trabalho, aquela mulher vinha na minha direção, eu gelava. Olha, mesmo acostumado, mesmo a ter vivido essa experiência inúmeras vezes, quando ela chegava perto de mim, eu entrava em pânico, porque parecia que ela suplicava para que eu fizesse alguma coisa em seu favor. Eu voltei a frequentar o centro, eu pedi ajuda aos meus mentores, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como confortar a pobre da Sônia. Eu tentava dizer para ela seguir o seu caminho, que ela não pertencia mais a esse mundo, que Pedro tinha sua própria vida, que ele tinha o livre-arbítrio de seguir vivendo da forma que ele achasse certo, que ela deveria seguir em frente, buscar a luz, que ela era uma pessoa maravilhosa, merecia dar sequência à sua evolução, mas no fundo eu não sentia aquilo, porque eu me colocava no lugar dela. Era a casa dela. Era a casa dela mais uma vez invadida, depois dela ter ido e colocado que não queria mais. Ela se sentia desrespeitada, estando ou não mais entre nós. Ela sentia aquilo, e vai saber se ela já tinha tomado conhecimento de não pertencer mais a esse mundo. Era tudo muito confuso. As coisas foram se complicando. O casal começou a frequentar a casa de Pedro. Pedro começou a ir à casa do casal. E tiveram algumas tardes que a dona Márcia entrou sozinha para a casa de Pedro, saindo horas depois. E numa dessas visitas furtivas, nós ouvimos um griteiro, uma coisa terrível, uma coisa, sabe, um desespero. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não fomos só nós que ouvimos, outros vizinhos ouviram também, foram no portão, chegaram lá. Márcia estava sentada no sofá, digamos assim, não vestida para receber visitas. Pedro também não. Mas os dois estavam com sangue no corpo e tudo, sabe, quebrado dentro de casa. Parecia que tinha voado tudo, que era uma coisa absurda. Meu Deus, ninguém entendia nada. Eles disseram, esses dois se mataram aqui dentro, o que está acontecendo? Isso já virou caso de polícia? Aí começa, isso é uma pouca vergonha, o que é? Essa gente tinha que ir embora daqui, porque isso não pode conviver com a gente. E eu, sabendo que era algo maior, eu simplesmente olhei para o lado assim, ali estava a figura de Sônia. Eu olhei para ela e disse, minha amiga, eu gostaria de tentar ajudá-la, mas não sei como. Que Deus te dê muita luz para o que pode, ou melhor, para o que vai acontecer. E saí. Saí, senhor Romário. Saí. Eu chorava. Eu chorava, a Carla veio, me abraçou e disse, vamos para casa, meu velho. Vamos para casa. Vamos para cá, vamos viver a nossa vida. Vamos para casa. Eu adoro Sônia também. Ela era minha amiga. Mas eu já não sei mais o que é certo e errado, o que é real, o que é real. Vamos para casa, meu estranho. Vamos viver a nossa vida. E assim nós fomos viver a nossa vida. Mas não deu. Mas não deu. Uma semana. E Lucas vindo do trabalho. Segundo testemunhas, ninguém sabe o que aconteceu. Ele vinha numa avenida, sozinho, na boa, sem problema nenhum, um trânsito bom. De repente, o seu carro deu uma guinada para a esquerda, como se estivesse desviando de alguém. Bateu de forma frontal num poste. E ali ele ficou. Quando falaram, desviou, vai saber do quê?
Logo me veio à cabeça. Sônia atravessou o seu caminho. Eu, ajoelhado, rezava, implorava, dizia para minha amiga: pare. Você não está querendo proteger o que acha que é seu. Você está querendo vingança. E esse sentimento só vai atrapalhar a sequência da sua vida. Pare, minha amiga. Esqueça. Cubra-se com a redoma protetora da resignação e deixe ao universo a incumbência de acomodar as pedras. Foi muito triste. Eles tinham filhos, eram duas crianças lindas. Independente do ambiente que viviam, vai saber qual era, vai saber até que ponto eles acompanhavam aquilo tudo. A gente não sabia de nada, a gente fazia só suposições. As crianças choravam a perda do pai. Márcia era aquela viúva assim, que a gente percebia não ser fingimento. Ela sofria muito a perda do marido, ela amava aquele homem. Mas de repente, eles se amavam do jeito deles, que a gente pode compreender ou não, aceitar ou não, mas sabe que existe. Não tardou muito, Pedro vendeu a casa, foi embora. Logo em seguida, Márcia também deixou a vila. Nunca mais ficamos sabendo nada sobre os dois. Mas com certeza, cada um deve ter tomado um caminho diferente. Porque pelo que eu percebi de Sônia na última vez que nós nos encontramos, se eles tivessem insistido em desrespeitar o seu existir, desrespeitar o seu espaço, um dos dois, ou quem sabe, até os dois, já teria partido desse mundo.